Fala aí, galera, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. É, Se vocês não viram, voltem lá. Fizemos uma série com 3 vídeos falando sobre as 3 modalidades de culpa que estão lá elencadas no artigo 18, inciso 2 do Código Penal brasileiro. E eu peço a vocês que deem uma olhadinha lá se vocês não viram. Se vocês já assistiram esses três vídeos, nós vamos fazer hoje um panorama, nós vamos hoje fazer uma revisão rápida e a gente vai resolver hoje uma questão de concurso, beleza? Valeu! Então, se você é interessado por essa área, dá aquele like, dá aquele joinha, valeu, incentiva a gente aí, compartilhe o vídeo, espalhe a semente. Valeu e vamos falar do direito? Então vamos lá, voltando a fazer essa revisão ao nosso quadro comparativo. A gente, antes de resolver essa questão, a gente vai fazer esse quadro comparativo, essa revisão rápida, para vocês entenderem melhor, né? Talvez tenha ficado alguma dúvida, para vocês entenderem melhor cada um desses 3 institutos, né? Cada um desses 3 tipos de culpa, elencados lá no artigo 18, inciso 2 do Código Penal Brasileiro, que é a imprudência, a negligência e a imperícia, beleza? Então, começando pela imprudência, né? Olha lá o nosso código comparativo. Ela ocorre no momento da ação. Então, você deixou de cumprir com um dever de cuidado, era sua obrigação cumprir com aquele dever de cuidado, e acontece no momento da ação. Enquanto está agindo, está praticando a ação, você deixa de utilizar os cuidados necessários para poder cumprir com aquela ação. É comissivo. Por que é comissivo? Porque você, né, no momento da ação, no momento em que você está agindo, você deixou de cumprir com aquele dever de cuidado. É agir sem observar o devido cuidado. Agir sem a cautela necessária. Então, isso é imprudência. Nós demos alguns exemplos, né? Um deles, por exemplo, você sabe que não pode entrar numa determinada rua, não é? Porque aquela rua ali, sei lá, é contramão, você sabe que não pode fazer. Então você entra naquela rua ali na contramão. Você já acabou de agir com imprudência. No momento em que você está agindo, no momento que você está entrando na rua, você está praticando a imprudência, correto? A negligência, ela já ocorre antes da ação, antes de você tomar aquela atitude, antes de você tomar aquela ação. Ela é um descumprimento de um dever de cuidado também, é porque assim, tanto negligência quanto imprudência e imperícia, você sabe que você precisa tomar determinados cuidados, ou antes de agir, ou no momento da ação, mas você sabe que tem que tomar um determinado cuidado, mas você não toma esses cuidados necessários, beleza? Então a negligência, ela ao contrário da imprudência, ela ocorre antes da ação. Né? É um descumprimento de um dever de cuidado e ela é omissivo. Por que é omissivo? Porque você deixou de fazer alguma coisa antes de praticar aquela ação. Alguma coisa que era importante, alguma coisa que era necessária antes de praticar aquela ação. E um exemplo muito prático aí é o sujeito que está saindo com o carro sem observar os pneus do carro, né? Os pneus do seu carro antes de você viajar. Por exemplo, você vai fazer uma viagem e você vai com os pneus carecas, né? Ou então você não observa os freios do seu carro. Sabe que tem alguns trechos de descida de serra que eles são tão inclinados que você precisa observar, fazer teste até no freio antes. Então você é, não observou esse cuidado, não fez os testes que você deveria fazer, ou você não revisou esses freios antes de sair com o carro, ou você não trocou os pneus do carro antes de sair com o carro, então você já agiu com negligência. Se acontecer alguma coisa, se você causar algum tipo de acidente, causar alguma lesão em alguém, você vai ser enquadrado numa modalidade culposa chamada de negligência, né, que é quando você age sem ter observado antes um dever de cuidado, sem ter feito uma coisa antes, sem ter cumprido com uma ação cuidadosa antes. Beleza? E a imperícia? A imperícia já é mais fácil de a gente verificar, porque a imperícia ela se difere bastante dessas outras 2 modalidades, desses 2 tipos de culpa. Por quê? Na imperícia, você precisa ter uma habilidade, uh, uma habilidade técnica, né? Precisa ter uma habilidade técnica. Aí vamos lá, para o nosso quadro comparativo. Ela se manifesta como? É uma inaptidão técnica para executar uma tarefa de ofício, arte ou profissão. Né? Você
deveria ter estudado o suficiente, mas você, no momento de executar a ação, você mostra que você não tem aptidão técnica para executar aquela tarefa, né? É necessário um conhecimento técnico por parte do autor. Então, assim, por exemplo, um curandeiro, né? O sujeito, um curandeiro, ele não pratica imperícia se ele tentar fazer uma cirurgia espiritual, né? Eu digo uma cirurgia espiritual, assim, ele como se tivesse com uma entidade e tivesse ali mesmo aplicando as técnicas, né? De corte e tudo mais. Então, ele pode praticar um crime, né, até culposo, se for o caso, por imprudência, né? Por imprudência. No momento em que ele está fazendo aquilo ali, está sendo imprudente, porque ele não nem sabe fazer aquilo. É, e assim, não se admite que de quem exerça aquela profissão, arte ou ofício. E o que poderia caracterizar apenas imprudência. Então é esse caso que a gente está falando aqui do curandeiro, né? Você não pode admitir a imperícia por parte de alguém que não tem aquela profissão ou não tem aquele ofício, que não saiba fazer aquilo. E também haverá aumento de pena se a imperícia, nos casos de homicídio ou lesão corporal, ela for verificada em inobservância de norma técnica. Então, assim, ainda tem mais isso. Se você, além de ter agido com imperícia, você também deixou de observar uma norma técnica da sua profissão, esse crime vai ser agravado, né? Essa imperícia vai ser agravada, vai ser aumentada. Sua pena ela pode aumentar por conta da inobservância de norma técnica. E a imperícia não se confunde com a inobservância de norma técnica, tá? Você também pode também deixar de observar uma norma técnica e ter agido de uma outra maneira. Pode ter agido com imprudência ou com negligência e não tendo agido com imperícia. Entendeu? A gente já discutiu isso lá nessa série desses 3 vídeos. Então eu queria fazer um panorama com vocês, fazer uma revisão para a gente poder chegar agora nesse exercício e conseguir resolver essa questão aqui de concurso, beleza? Que é uma questão para técnico administrativo, para o Ministério Público Estadual do Amapá. Diz assim, ó, no tocante à culpa, considere 1. Conduta arriscada, caracterizada pela intempestividade, precipitação, insensatez ou imoderação. Pensa bem aqui, vamos lá. O que é isso? Imprudência, negligência, imperícia? Vamos para o 2. Falta de capacidade, despreparo ou insuficiência de conhecimentos técnicos para o exercício de arte, profissão ou ofício. Opa, vamos lá, já dá para matar aqui, né? Eu disse para vocês o quê? Que quando a gente fala sobre ter um conhecimento técnico, a gente já está falando de imperícia, que é o mais fácil deles todos, beleza? É a imperícia. Então a gente já matou aqui. Qual é que tem a imperícia no meio aqui? Vamos lá. É a C ou E, beleza? Ou é C ou E. Agora falta a gente determinar se a primeira é imprudência e a última é negligência, ou se a primeira é negligência e a última é imprudência. Vamos lá. Vamos para 3. Displicência, falta de precaução, indiferença do agente, que, podendo adotar as cautelas necessárias, não o faz. Eu falei com você sobre a questão de deixar de observar o dever de cuidado, né? Mas aí, entre a imperícia e a imprudência e a negligência, existe um time ali, né? Que na imprudência é no momento em que você está agindo, né? No momento que você está agindo, e na negligência é antes essa falta de cuidado. Então, olha aqui para número 3, o que ela fala para você. Falta de precaução. Uma precaução é uma coisa que você adota antes de uma ação. Ó, eu tenho que me precaver de alguma coisa que possa acontecer lá na frente, entendeu? Então, tá conseguindo acompanhar? Se é uma precaução, então você deixou de tomar um cuidado anterior. Por exemplo, se eu não desejo ser assaltado, eu, quando vou sair da minha casa, antes de sair da minha casa, eu vou olhar, sei lá, pelo portão,
vou observar o que está acontecendo lá fora e depois eu saio. Conseguiu entender? Depois eu saio. Então, assim, eu já estou falando sobre uma questão de ter adotado o devido cuidado antes da ação. E lá no número 1, conduta arriscada. Se liga só, pensa um pouco. Se é uma conduta que eu estou tomando arriscada, é o que eu estou fazendo naquele momento. Eu estou agindo de maneira arriscada. Eu estou tomando uma conduta arriscada. Né? Estou agindo de maneira arriscada. Lembra aquela questão que eu falei sobre o carro entrando na contramão? Ah, eu vou entrar na contramão porque eu acho que não vai vir carro nenhum. Então, assim, no momento em que eu estou entrando na contramão, estou tomando uma atitude ou fazendo uma manobra arriscada, né? Então, nesse exato momento, estou agindo com imprudência. Então, vamos lá. Então, se a conduta arriscada caracteriza a imprudência e a falta de precaução ela caracteriza uma ação que caracteriza que eu deveria ter me precavido, deveria ter, né, tomado as devidas medidas de segurança antes de agir. Então, significa que a primeira conduta, né, a primeira conduta arriscada, ó, primeira conduta arriscada, então, se é no momento da ação, é a imprudência. A número 2, a gente nem discute porque se é capacidade técnica para exercer determinada arte, ofício ou profissão, já é a imperícia. E o 3 é negligência, só pode ser negligência. Só pode ser negligência. Você consegue concordar comigo? Então vamos lá, vamos conferir qual é a resposta? Opa, resposta C, letra C. Entenderam? Conseguiram compreender? Não é? Fazendo essas análises, né? Você precisa fazer uma análise sobre o que o texto está pedindo, sobre as palavras que foram aplicadas aqui, você consegue rapidamente fechar aqui o balão. Beleza? Então, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham compreendido, tá? Essa é uma prova de concurso, meu compromisso com vocês é sempre estar trazendo aqui questões de concursos, questões pertinentes para vocês entenderem que isso cai nos concursos, que vocês conseguem entender isso. Inclusive, ó, o pessoal da saúde aí, tá? Quando a gente estava verificando essas questões aí de imprudência, negligência e perícia, o que eu mais via era questões para a galera da enfermagem, tá? Em que pediam nessas questões de concurso, né? Carreiras para a área até do Ministério Público mesmo, mas que fossem voltadas para essa área da saúde, pedindo questões para identificar o que era imprudência, negligência e imperícia. Beleza? Então, fiquem atentos aí, tá? Quanto a essas questões. E agradeço mais uma vez a vocês. Deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. Beleza? Muito obrigado aí, galera. E vamos falar do direito.